Meus queridos, a graça e a paz do Senhor, uma boa noite para todos. Dizer para os irmãos que é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra, mas também para ver que Deus tem feito grandes coisas aqui. E quando a gente vê que a igreja está caminhando, que a igreja está andando e muito bem, que Deus continue abençoando os irmãos. E a gente sente muita vontade, né? Quando sabe que a igreja está funcionando em pequenos grupos, em células, a gente se sente um pouquinho em casa, porque isso aí é o caminho, é uma estratégia de Deus, é voltarmos à Bíblia Sagrada, à igreja primitiva, quando eles se reuniram de casa em casa. Não é moda, não é modelo, mas é vivermos aquilo que Deus tem para a igreja dele nesse tempo presente. Trago um abraço da igreja presbiteriana lá em Travessão, do nosso conselho, rogando que Deus possa estar abençoando os amados irmãos. Estou aqui acompanhado da minha família, minha esposa, Alessandra, minha filha Andresa. Eles são vergonhosos, abertos. Quando pede para ficar em pé, eles ficam... Eu queria que eles se colocassem de pé, talvez tenha pessoas que não conheço. Está ali, essas duas princesas aí, e a rainha, a princesa e a rainha. Deus abençoe. Meus irmãos, esse tema é um tema muito bom para se tratar, é um tema muito atual, e alegrou muito meu coração poder estar compartilhando nessa noite com os amados irmãos. A gente aprender a viver humildemente. Se você tivesse apenas um mês para viver, o que você mudaria na sua vida? Talvez você não parou para pensar a dimensão que tem essa frase. O que você faria? O que você mudaria? O que você deixaria de fazer? Refletir acerca desse tema se faz necessário no tempo presente. Sabe por quê, meu irmão? A nossa vida é breve. A nossa vida, ela é passageira. E o livro de Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, ele trata dessa temática considerando que a nossa vida é muito efêmera. A terminologia dessa palavra no grego significa apenas um dia. Apenas um dia. Refere-se a algo que é passageiro, a algo que é transitório, a algo que é de muito curta duração. E por várias vezes, inevitavelmente, esse tema é tratado por ele. E ele trata essa questão tão breve, a brevidade da vida, com tanta propriedade. Sabe por quê? Porque ele entende que a vida, ela termina. A vida terrena, ela termina. Independente da posição social, independente da gente ser rico ou ser pobre, independente da nossa posição, ela vai chegar para todos. Ele trata dessa questão também por entender que a vida ela é cíclica, ou seja, a nossa vida é feita de momentos, o tempo passa, as coisas passam. Há um tempo para tudo, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas ele também fala que nós devemos buscar um sentido na nossa vida. E muitos no tempo presente têm vivido e colocado a sua vida no prazer, na satisfação, naquilo que pode lhe trazer felicidade momentânea, nas riquezas e nos prazeres. Mas chegam à conclusão do seguinte: tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes lá em Corinto, ele deixou isso muito claro quando ele disse o seguinte: portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, essa verdade bíblica está em perfeita harmonia e em conformidade com o propósito pelo qual eu e você fomos criados. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor, para viver na presença dEle, para gozá-lo para todo sempre. Mas será que a humanidade desse tempo, ela tem como principal meta a glória de Deus e a satisfação nele? É uma pergunta que eu queria fazer a você nessa noite. A humanidade, ela realmente vive para a glória de Deus? Se nós observarmos atentamente o comportamento da nossa geração, chegaremos a uma única conclusão: o fim principal do homem tem sido o seu próprio conforto. O fim principal do homem tem sido trabalhar para que ele tenha uma segurança financeira. O fim principal do homem está voltado para o estereótipo, para a sua beleza
do corpo, a beleza do corpo dele. Em outras palavras, o fim principal do homem desse tempo é ele viver não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Se você tivesse apenas um mês para viver, o que você faria diferente? O que você mudaria? A vida é breve. Então é tempo, meu irmão, minha irmã, da gente pedir perdão. É tempo da gente aproveitar cada momento da nossa vida, porque esse tempo não voltará mais. É tempo da gente viver com os nossos amigos. Coisa linda é ver os irmãos relatando aqui amor, união, compaixão, compartilhamento, relacionamento. Igreja é isso, meus irmãos. Igreja é nós vivermos dessa maneira. Se a gente não conseguir ter comunhão horizontal, como foi falado aqui, a gente não mais vai ter condição de ter comunhão com Deus, se a gente não tiver comunhão com o nosso próximo. Por isso, então, viva esse momento para Deus. Curta a sua família, os seus amigos. Não negligencie a sua vida com Deus. O tempo nosso aqui na terra, ele é muito limitado. O tema nosso de hoje é aprender humildemente. E Paulo escreve isso na sua carta aos crentes lá em Filipos. Ele fala que a igreja deveria ter o mesmo sentimento de humildade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve. E diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Queridos, no Sermão da Montanha, que é a inauguração do reino de Deus, começa estabelecendo a humildade como princípio essencial para nós alcançarmos o reino de Deus. A gente não vai conseguir alcançar o reino de Deus se a gente não conseguir viver humanamente. A palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, a humildade é a ausência completa de orgulho, de soberba e de arrogância. Não combina com a humildade ser arrogante. Não combina com a humildade ser soberbo. Não tem nada a ver com aquilo que eu sou ou aquilo que eu pretendo ser. Humildade não tem nada a ver com o muito que temos ou se não temos nada. Humildade não tem a ver com o conhecimento, no quanto nós somos cultos ou não, naquilo que cremos ou não, se somos desta ou daquela igreja. Nada disso tem a ver com humildade. A ausência da humildade é, em sua essência, a ausência da humanidade. Se a gente não consegue ser humano, a gente não vai conseguir ser humilde. Se a gente não consegue se relacionar com as pessoas, a gente não vai conseguir cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para ser espanador de cadeira ou de banco, mas Deus nos chamou com um objetivo específico. E louvado seja Deus porque os irmãos estão entendendo esse objetivo. Pregando o evangelho a toda criatura, levando pessoas que ainda não conhecem o Senhor para o seu pequeno grupo. E lá Deus vai tratando, e lá Deus vai falando, e lá Deus vai ministrando, e a obra do Senhor, e o reino do Senhor vai sendo estabelecido na face da terra. Quanto mais humano, meus irmãos, mais humilde. Quanto mais humano, mais misericordioso a gente conseguirá ser. Quanto mais humano, mais humilde. E esse termo humildade vem da palavra latina humus, que quer dizer terra fértil. Quanto mais humano você for, mais o seu coração vai estar acessível a receber, a ser orientado, a ser ministrado, a ser discipulado. Quanto mais humano, mais você vai se sentir como uma terra pronta, preparada para receber a boa semente. A palavra de Deus afirma o seguinte, lá em Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá a honra.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Por falta de humildade, meus irmãos, a gente vive como se estivesse tomando um veneno contra nós mesmos. Hernandes Dias Lopes, ele fala que a gente não ser humano e a gente desejar o mal para o próximo é como se nós estivéssemos tomando um copo de veneno, oferecendo um copo de veneno, quando na realidade o envenenado somos nós mesmos. Meus irmãos, o contrário da humildade é o orgulho, é a soberba. Quem é humilde, ele é firme, porque a humildade é firme. A humildade, ela é segura, a humildade, ela é sóbria. A humildade, ela não consegue ter um relacionamento com a hipocrisia. Não combina hipocrisia com humildade. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes. Somente ela predispõe do seu portador. Somente ela é capaz de levar a pessoa a obter a real sabedoria. Não dá para ser sábio sem ser humilde, porque a gente nunca vai aceitar os conselhos. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 18:4. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A criança, meus irmãos, ela é aberta para aprender. A criança, ela não leva nada no coração. A criança, ela não consegue guardar mágoa. Ela brigou aqui e ela já sai correndo, talvez leva uns 10 minutos e ela volta, ela já faz as pazes, ela já começa a brincar, ela já começa a sorrir, ela já começa a viver novamente. E quantas vezes a gente deixa de ser criança? Quantas vezes a gente deixa de viver? Quantas vezes a gente guarda algo no coração, a gente não libera perdão e a gente não consegue desfrutar dessa humildade? Humilde reconhece o erro. Humilde não tem dificuldade de chegar para o irmão e dizer: eu falhei, eu errei, me desculpa, me perdoe. Ele se coloca na condição de aprendiz, ele respeita o próximo e ele está pronto a crescer, pronto a desenvolver, pronto a deslanchar na vida. Ah, meus irmãos, nós olhamos para a natureza e nós percebemos que a natureza ela é generosa. Nós olhamos para a natureza e percebemos o quanto a natureza consegue ser melhor e mais generosa do que nós mesmos em muitas ocasiões. Quando nós olhamos para o mar, que é tão grande, esse mar que é tão imenso, esse mar que é tão poderoso, tudo isso acontece com o mar porque ele foi humilde bastante para se colocar-se alguns centímetros abaixo dos rios. E ele sabe receber. E todos os rios, eles desaguam para o mar. Eles abraçam o mar e o mar os acolhe. Se quiser ser o primeiro no reino de Deus, a gente tem que ser humilde. A gente tem que aprender a servir. A gente tem que aprender a doar. E neste mundo, meus irmãos, que a gente está vivendo, o conceito de humanidade, o conceito de humildade, é como se fosse traduzido por fraqueza. Ah, você é humilde, você é um fraco. Você é humilde, todo mundo vai falar o que quiser com você. Você vai sempre ser esmagado, você sempre vai receber palavras, você sempre vai receber a opressão. Quanto mais humilde, meus irmãos, nós formos, a gente alcança a liberdade, a gente cresce, a gente desenvolve. No entanto, viver essa vida humilde é a gente aprender a se livrar da escravidão. Livrar-se da escravidão do consumo. Nós consumimos mais do que o necessário, sem perceber que a gente está consumindo. Já parou para analisar? Quantas vezes você chega lá, vai dar um passeio no shopping, você vai chegar no supermercado, quantas vezes você olha para uma coisa e leva sem ter necessidade? Ah, eu não estou precisando. Ah, nem posso muito. Ah, não estou nem com dinheiro. Passa o cartão. Faz isso. Se agrada, satisfaça o seu ego. Se levar criança, então, não precisa nem chegar no shopping, né? Basta chegar no supermercado, e estrategicamente, intencionalmente, ele enche logo na entrada de coisas que atraem o olhar das crianças. Meus irmãos, a gente precisa se livrar da escravidão do consumo. A gente precisa se livrar
do descarte. Hoje você descarta e amanhã muitas vezes a gente é descartado. E nesse tempo que a gente está vivendo aí de tantos reality shows, a gente observa aí que estão lançando na cultura: se não serve para você, você elimina. Se não serve para você, você joga fora. Se não serve para você, você descarta essa pessoa. Precisamos nesse tempo se livrar também da autossuficiência. Ninguém é tão bom, ninguém é tão forte, ninguém é tão inteligente, tão saudável, tão hábil, tão capaz, que não seja um dependente do próximo. Eu não preciso de ninguém. Precisa sim. O homem, o ser humano é um ser relacional. E Deus nos ensina a viver em família, porque a Trindade é uma grande família. Pai, Filho e Espírito Santo funcionavam de maneira pura e harmônica no ato da criação. Façamos um homem à imagem e semelhança. O verbo ali não está no singular, o verbo estava no plural. Então o Senhor nos ensina a ter relacionamento, a viver em comunidade. Mas também, quando a gente pensa em humildade, a gente precisa se livrar da escravidão da autoimagem. Escravo do padrão, escravo da beleza. Hoje as pessoas estão escravos de um estereótipo que faça ele se sentir bem. E buscam a cada dia viver e ser o melhor, ter o corpo perfeito, ter a imagem perfeita. Mas será que isso vale a pena? Será que isso não vai levar ao culto à própria imagem, ao invés de glorificarmos ao Senhor? Mas eu queria te levar a pensar nessa noite, como a gente pode viver intensamente uma vida de humildade, uma vida maravilhosa. A gente consegue viver humildemente e uma vida maravilhosa quando a gente descobre qual é o propósito da nossa vida. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe para que você foi criado? Você sabe por que você está aqui? Você que estava, um desses que estavam aqui na frente, você imaginava que um dia você poderia estar em um lugar onde você pudesse ser usado por Deus para ser bênção na vida do seu próximo? Você imaginava que você ia conseguir ter esse relacionamento? Talvez olhando para você mesmo, você fosse pensar e dizer o seguinte: eu não tenho talento, eu sou extremamente humilde e eu não vou me dar bem nisso daí, isso não é para mim. Muitos falaram isso, tenho certeza. No ato ali da multiplicação, eu tenho certeza, quando os grupos foram formados, eu imagino que alguém fosse falar assim: olha só, daqui por diante é contigo, e agora como vai ser? Eu não tenho mais aquela pessoa que conduzia a célula protótipo, eu não tenho mais aquela pessoa que conduzia os pequenos grupos, a gente não tem mais aquele momento, agora somos nós, e agora como será? Eu queria dizer que você não precisa se preocupar com isso, que você não precisa ter esse medo, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém, irmãos? A palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a 26 diz: pela fé, Moisés, quando o homem já feito, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Qual o propósito da nossa vida? Todos nós precisamos entender, meus irmãos, o porquê nós existimos, o porquê nós estamos aqui, porque, caso contrário, a nossa vida não vai ter sentido. A nossa vida sempre vai ser vazia. A nossa vida sempre nós iremos ter a sensação que está faltando alguma coisa, que está faltando um pedaço. Se você não responder essa pergunta importante, outros vão responder por você. E será que eu tenho 4 semanas, 4 meses, 4 décadas de vida? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente quando sairmos daqui. Nesse exato momento a gente está aqui bem com saúde, mas a gente não sabe o que vai ser da nossa vida quando sairmos daqui. Independente de quanto tempo você tenha, nós precisamos ter a resposta clara no nosso coração para que a gente consiga viver bem, experimentar
o melhor dessa terra, o melhor que Deus possa nos oferecer. Mas como podemos viver também intensamente uma vida humilde, permanecendo e seguindo no curso para que a gente não venha se perder. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 1 e 2. Será que você pode ler junto comigo? Hebreus 12, 1 e 2, está projetado ali. O que diz a palavra do Senhor? Tão somente, vamos lá? Tão somente, vamos juntos, irmãos. Tão somente, está errado? Então vamos seguir por essa aqui então. Vamos seguir pela projeção aqui que vai estar. Agora está certo. Foi? Vamos lá. Tão somente. Aleluia. Irmãos, qual o poder está acima de você? Aqui nós vemos uma palavra de encorajamento a Josué. Uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo. Uma palavra que trazia para ele encorajamento no sentido de que ele entendesse, olha só, é muito difícil. Ele já tinha ouvido aquela palavra que dizia, olha, nunca haverá um rei, um líder como Moisés. Penso que é você assumir a função, o lugar de alguém relevante, importante, mas que esse alguém não está mais aqui. Eu imagino que na morte de Moisés aconteceu uma grande tristeza pela pessoa que ele era, pelo líder que ele era, mas também eu imagino a tristeza no coração de Josué. E agora o que vai ser? A grande referência, o grande homem, o grande líder não estava mais ali. Mas só que a obra precisava continuar. A obra não podia parar ali. E olha só o que Jesus disse aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou: fiquem em Jerusalém, e até que sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. É muito fácil, meus irmãos, ao longo da caminhada, a gente desviar, a gente perder o caminho, a gente errar o alvo. E é fácil por quê? Porque as inclinações estão diante de nós, as seduções estão diante de nós, as facilidades estão diante de nós, então é muito mais fácil errar do que acertar. Mas olha só o que a palavra de Deus diz: vocês precisam ser revestidos com o poder do Espírito Santo. Deus quer equipar você nesse tempo, revestir você da armadura dele, para que você não erre, para que você não falhe, para que você não saia da rota. Quando nós caminhamos, quando nós andamos com o nosso carro e queremos chegar em um determinado lugar que a gente ainda não conhece, sabemos das dificuldades e a gente recorre ao GPS. Esse GPS que é capaz de livrar você de entrar em alguns lugares indesejados. O GPS que é capaz de evitar você de cair em algumas armadilhas. Assim também é com a nossa vida. Assim também é com o servo de Deus. Nós somos equipados pelo Senhor. E quando o Senhor nos equipa, e quando o Senhor nos reveste, Ele nos livra das ciladas do diabo. E a gente pode ter a garantia, a certeza de uma coisa: o nosso GPS é muito melhor. Sabe por quê? Porque quem controla e comanda a nossa vida é o Espírito de Deus. E Ele não permite que a gente ande errado. E Ele não permite que o servo dele ande perdido. Porque Ele é lâmpada para os nossos pés. Ele é luz para o nosso caminho. Ele é a bússola que nos faz prosseguir.
Ele não deixa a gente ficar para trás, porque no reino, ele não entende o reino como uns avançando e outros ficando para trás. Todos caminham junto, todos crescem juntos, todos evoluem juntos, meus irmãos. Deixe Deus guiar a sua vida a partir de hoje. Você só tem uma vida. Então a gente não pode desperdiçar. A gente não pode perder tempo. A gente não pode jogar a nossa vida fora. Só o Senhor é capaz de fazer a gente andar em lugares seguros. Só o Senhor é capaz de fazer a gente caminhar em segurança. Podemos viver uma vida humilde e intensa. O que a gente pode fazer para viver essa vida humilde e intensa? Suportar os ventos contrários que chegam na nossa casa. Eu tenho certeza que ao olhar para você, ao olhar para a sua família, ao olhar para a sua casa, você não vai dizer só vitória o tempo todo. Sabe por que você não vai dizer? Porque no mundo teremos aflições. Isso foi anunciado para a gente não ficar enganado. Olha, não se engane, não vai ser só vitória, como dizem, não vai ser só bênção, porque a gente vai ter aflição, a gente vai ter dificuldade. A dificuldade vai chegar na nossa casa, vai chegar na nossa família. Os ventos contrários chegarão. E Paulo não nos enganou em relação a isso. Paulo, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas olha também o que ele diz. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Não é para a gente entregar os pontos, não é para a gente chutar o balde, mas é para a gente perseverar, não é para a gente já desistir antes de tentar. E olha só o que a palavra fala, ela destaca 3 verbos imperativos para nós mantermos firmes. O verbo alegrar-se, o verbo ser e o verbo perseverar. As tempestades, meus irmãos, chegarão, queira nós ou não, mais cedo ou mais tarde ela virá. E a única coisa permanente na nossa vida são as mudanças, querendo ou não a gente vai mudar. A gente nasce bebezinho e a gente vai mudando, a gente vai se transformando. Acontece uma metamorfose na nossa vida. Mas olha também o que Paulo fala, lá em Atos 27. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Paulo enfrentou, e diz o texto que lá na frente ele viu um milagre. Lá na frente ele conseguiu ver a mão do Senhor. O navio foi destruído, os passageiros viajavam, sobreviveram à tempestade. Todos que viajavam com ele sobreviveram à tempestade. Sabe por quê? Porque eles sabiam em quem eles estavam crendo. E nós cantamos o hino dos nossos hinários tão bonito, tão legal, mas às vezes tão difícil da gente colocar em prática. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Por que isso é tão fácil para falar para os outros, mas é tão difícil da gente aplicar na nossa própria vida? Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. E por que a dificuldade, à medida que ela chega, a gente desespera? A gente entrega os pontos. A gente desiste na primeira dificuldade. Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Os ventos, eles podem te derrubar ou te fazer mais forte. Assim são as tribulações, assim são as dificuldades. Nós aprendemos com os nossos erros, amadurecemos com os nossos erros, evoluímos com os nossos erros. Deus não quer que a gente seja um robô estático. E por isso que as tribulações vêm, para fazer a gente crescer, para fazer a gente valorizar, para fazer a gente evoluir enquanto líder. O que seria do líder se não tivesse as dificuldades? Como Moisés iria desenvolver a sua liderança se não houvesse dificuldade? Como Josué iria alcançar aquilo que foi prometido? Levar o povo à terra prometida se não tivesse as dificuldades, e não foram poucas.
foram muitas. Os ventos podem até lhe derrubar ou fazer você ficar mais forte. É uma questão de atitude, é uma questão de reação. Pastor Jeremias Pereira, ele é autor de uma frase que diz o seguinte, que o que muda a nossa história não é aquilo que a gente ouve, mas é exatamente o que a gente decide fazer diante daquilo que nós ouvimos. Não é aquilo que a gente ouve que muda a nossa vida, não é aquilo que a gente ouve que vai mudar a nossa história, mas é o que a gente decide fazer, que se isso sim vai mudar a nossa história. É o nosso testemunho, é o seu testemunho lá, no seu pequeno grupo, que vai fazer você evangelizar, falar de Jesus sem abrir a Bíblia, com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, com o seu próprio exemplo. Meus irmãos, é uma questão de atitude. E atitude é importante nesse momento. Atitude é importante nesse momento para que o barco não afunde. Deus não quer que a sua vida afunde. Deus não quer que você fique à deriva, mas Ele quer que você esteja ancorado em um porto seguro. E o nosso porto seguro é o Senhor. E o nosso porto seguro é a palavra de Deus. E o nosso porto seguro é a gente estar desenvolvendo relacionamentos saudáveis, porque isso vai fazer a gente ficar mais forte, mais firme, mais perseverante, mais corajoso. Se você soubesse que teria apenas 3 meses para viver, 1 mês para viver, quais seriam as cargas que você jogaria para fora do barco da sua vida? O que você poderia descartar? O que você poderia abrir mão? O que você poderia deixar de lado para que a sua vida fosse uma vida melhor? Que cargas você traz no seu barco ainda, que tem impedido você de avançar, impedido você de desenvolver, impedido você de crescer, impedido você de deixar Deus agir na sua vida de maneira sobrenatural, como Ele deseja fazer? O objetivo de Deus é que eu e você, que cada um de nós, que a gente dê frutos, que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente discipule, que a gente crie novos líderes, porque senão a nossa vida aqui perde o sentido. Se a gente não conseguir formar nesse tempo, enquanto liderança, novos líderes, a nossa liderança é uma liderança fracassada, que tem tempo e hora para acabar. O que seria da igreja do tempo presente, se não existisse pessoas que pagassem um preço, renunciasse muitas coisas para que o Evangelho chegasse aqui? O ide por todo mundo não é uma coisa da agora, já foi anunciado há muito tempo atrás. Pregai o Evangelho a toda criatura, não apenas em Jerusalém, não apenas na Judéia, não apenas em Samaria, mas faça esse Evangelho chegar aos confins da terra. E um dia esse Evangelho chegou no nosso estado, um dia esse Evangelho chegou aqui na nossa cidade, porque uma pessoa entendeu que existia um chamado que era maior do que ela, e ela não poderia se omitir diante desse chamado. Deus tem um chamado para mim e para você. Deus já está te chamando no seu pequeno grupo e você já está sendo uma influência positiva na vida de outra pessoa. Então não minimize, não coloque embaraços naquilo que Deus deseja fazer. Deus quer te usar muito aqui nessa igreja, no seu pequeno grupo, onde você está plantado, na sua escola, no seu trabalho. É um ambiente, é um campo fértil para você falar desse evangelho que cura, que salva, que liberta e que transforma. Podemos viver uma vida humilde e intensa quando a gente entende que é preciso mudar de dentro para fora. Não adianta a gente achar que é a nossa performance que vai fazer alguma coisa. Não adianta a gente achar que é o nosso poder aquisitivo que vai mudar alguma coisa. Olha o que Paulo diz lá aos crentes em Roma. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, assim como vocês, nós estamos iniciando na nossa igreja esse trabalho com pequenos grupos.
E a maior mudança, a maior transição, a maior dificuldade não é de estrutura, mas é na nossa mente. É difícil mudar aquilo que a gente pensa, é difícil mudar a nossa convicção, porque a gente acha, não vai dar certo, e a gente se fecha para o novo. E como tem sido bom ter esse feedback, como foi dado aqui nessa noite, olha, Deus tem falado do irmão que foi alcançado através desse pequeno grupo, que hoje já está sendo tocado por Deus para levar novas pessoas, novos discípulos chegando, novas pessoas sendo semeadas, a rede está sendo jogada. Nunca vai haver peixe se não houver alguém que lance a rede. E quem mandou você parar de lançar a rede? Quem mandou você desanimar? Quem falou que a gente pode descansar na predestinação e achar que a gente não precisa fazer mais nada, cruzar os braços, que tudo depende de Deus? Mas eu e você, nós somos instrumentos de Deus para esse tempo. E Deus tem um prazer enorme de convidar você para fazer parte desse projeto. Esse projeto não é só dessa igreja, esse projeto é do Senhor. E a gente não se pode dar o luxo de negar-se a atender a um chamado de Deus. Paulo aqui, quando ele fala isso, ele fala de metamorfose, ele fala de mudança de mente. E essa palavra metamorfose vem de metamorfos, da qual obtemos metamorfose, que significa no grego ser transformado. Mas não é uma transformação aparente, é uma transformação que começa de dentro para fora. Nada vai mudar na nossa vida exterior se o nosso interior estiver corrompido, se o nosso interior estiver intacto. Paulo aqui, ele fala essa igreja e compara essa transformação espiritual a uma metamorfose. Ele enfatiza que a vida cristã envolve uma profunda, completa mudança de pensamento, de comportamento, uma mudança de caráter que ocorre pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é a célula que vai mudar a sua vida, não é esse movimento que vai mudar a sua vida, mas é a ação do Espírito Santo que vai mudar a sua vida. E num pequeno grupo, também é lugar de termos a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver lá, nada acontece, ninguém muda, ninguém é transformado. Presença de Deus. A metamorfose não pode ser algo superficial, que abrange apenas uma parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, para nos resgatar, Ele deu tudo. E às vezes nós não queremos dar nada para Ele. E às vezes nós queremos fatiar aquilo que nós oferecemos para Ele. A metamorfose não pode ser superficial, mas ela precisa abranger o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso corpo. Afetar nossa mente, o coração, mas também nossas ações. A nossa vida precisa mudar, a gente precisa mudar, a gente precisa ser transformado. Só que, às vezes, isso não acontece com a gente porque nós terceirizamos as nossas responsabilidades. Não. Eu não estou melhor porque a culpa é do irmão, a culpa é da irmã, ele está me desmotivando. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém que te desmotiva, nós temos um Deus que é a fonte inesgotável de otimização, de entusiasmo, de vontade. Ele nunca falha. Ele nunca falha. Não terceirize responsabilidade, não culpe a sua família, não culpe a igreja, não culpe os seus líderes pela responsabilidade que é sua. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. O chamado foi para mim, para você, para cada um de nós. Nós temos que também ter um cuidado enorme, que às vezes a gente terceiriza responsabilidades, mas a gente não cuida da nossa própria aparência, do nosso próprio modo de ser. Às vezes, quanto mais a gente acumula coisas para a gente, quanto mais a gente investe na nossa própria vida, menos tempo a gente tem para desfrutar daquilo que a gente leva a vida para construir. O antônimo de metamorfose é uma palavra grega que se traduz por metaschematos, cujo significado é mudar
a aparência exterior. É essa metamorfose que precisa haver em mim e você. As pessoas precisam me enxergar diferente. As pessoas precisam me ver diferente. Não estar de terno aqui hoje foi intencional. O tema hoje não é viver humildemente. Quanto mais parecido a gente for com as pessoas, menos resistência vai ter das pessoas chegarem na gente. Olha só, vê se não tem um pouquinho de razão. Olha quanto é mais alto aqui o púlpito. O líder, ele fica em uma posição de destaque, mais alto que todo mundo, às vezes com uma roupa destacada de todo mundo, e isso, ao invés de aproximar, cria um afastamento. As pessoas ficam sem jeito, as pessoas ficam constrangidas. Relacionamento é a gente viver como todos, próximo. E isso não tira a autoridade de ninguém, isso não tira o poder de ninguém, isso não tira nada disso. Isso nos faz humano, isso nos faz humilde, isso nos faz próximo. Mudar a aparência exterior. E essa terminologia da palavra grega, masterchatos, quer dizer que vem a tradução originária da palavra mascarado. Às vezes a gente cria uma maquiagem, às vezes a gente cria um estereótipo, às vezes a gente cria uma forma. Mas Deus não quer que eu e você, que a gente venha mudar apenas por fora. Deus não quer que a gente maquie ou mascare nada. Deus quer que haja uma transformação profunda e radical aqui dentro. Porque quando eu mudar aqui dentro, o exterior acontece naturalmente. Sem precisar forçar, sem precisar aumentar, sem precisar fingir. Sem maquiagem, com sinceridade. Podemos viver uma vida humilde e intensa quando nós entendemos que nós precisamos construir um alicerce forte para a eternidade. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado numa rocha. Onde você está edificando a sua vida? Onde você está fincando as suas bases, construindo as suas bases? Uma das lições mais difíceis que nós temos na nossa vida presente é lidar e aceitar as nossas perdas. Antagonicamente, nada é tão previsível quanto a nossa vida. Por isso nós precisamos admitir o seguinte: o mundo está muito longe de ser perfeito. O mundo está muito longe de ser aquilo que nós idealizamos. O mundo está muito longe de ser aquilo que vemos, talvez, nas histórias, nos contos. O mundo é real. Mas o mundo prega grandes peças, sabe por quê? Porque o mundo só ensina as pessoas a vencer. E nós nos tornamos escravos do sucesso. Nós trabalhamos a vida inteira para obter sucesso. Nós investimos todo o nosso tempo para obter sucesso. Nos tornamos escravos disso. Não vamos vencer sempre. Nós vamos um dia errar, nós vamos um dia falhar, nós vamos um dia vacilar. Não há super-homem, não há mulher maravilha na vida cristã. Nós oscilamos. E por isso o Senhor falou: olha, eu vou, Pai, mas eu deixarei o Consolador, vocês não estarão sozinhos. Não busque nas pessoas um estereótipo de pessoa perfeita, porque não é. Uma igreja perfeita, porque ela não existe. E se existir, talvez a gente deveria passar bem longe dela, para que a gente não pudesse estragar essa igreja perfeita. Igreja é feita de pecadores como eu e você, que dependem da graça do Senhor, que carecem dessa misericórdia. A gente não está aqui nessa noite porque há mérito na gente. Olha como ele é bonitinho, olha como ela é bonitinha. O processo de escolha meu e seu não foi, por exemplo, como o nosso, quando chega lá no Hortifruti e você vê lá
a fruta mais bonita e pega com a sua mão, talvez o legume mais bonito e você escolhe. Deus não nos escolheu por sermos assim. É dádiva dele, é vontade dele, tudo é dele. Essa graça que um dia nos alcançou não é mérito nosso, o mérito é todo de Deus. E se você está aqui nessa noite, considere-se um privilegiado. Privilegiado por fazer parte do reino, privilegiado por fazer parte da obra, privilegiado por ser chamado povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva. E é por que a gente foi chamado? Qual a condicional desse versículo? Nós devemos e precisamos proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não é para a gente viver uma vida como o mundo vive, de qualquer maneira, deixando, olha, como uma folha seca que é levada de um lado para o outro. Nós devemos proclamar as virtudes, evangelizar, discipular, cuidar das pessoas. Eles precisam ter o mesmo privilégio que eu e você nós tivemos. O mesmo benefício recebido por mim, há muitas pessoas que passam aqui todos os dias nessa avenida. Quantas pessoas passam aqui dispostas talvez a tirar a sua vida, dispostas a fazer uma besteira, que vivem aí no mundo das drogas, que vivem aí no mundo do alcoolismo. Quantas pessoas passam aqui? O que eu e você nós temos feito para melhorar a vida dela? O que eu e você temos feito para tornar a vida dela mais suave? Tim Hansel, um escritor famoso, disse o seguinte: a dor é inevitável, mas a tristeza é opcional. A gente não vai poder se privar de sofrer a dor, mas viver triste para sempre é opcional. E você pode decidir isso nessa noite, se você quer continuar vivendo triste ou se a tristeza na sua vida é opcional. E eu queria te estimular a você entender que a tristeza é opcional. Sabe por quê? Porque o nosso choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Então isso é motivo para a gente não ficar cabisbaixo, entristecido, entregando os pontos, achando que nós somos as piores pessoas do mundo. Me ajude aí, fala para quem está do seu lado aí. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor, você não está aqui por acaso, você não é um derrotado, nem Cristo, você é mais do que vencedor. Construa um alicerce forte para a eternidade. Busque ao Senhor, viva para o Senhor. Não podemos evitar a dor, mas nós podemos evitar a tristeza. Que ela não é permanente, ela é passageira, porque Deus nos assegura isso. Virá consolação, virá socorro, virá resposta. A palavra de Deus diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Eu o livrarei e você vai dar testemunho desse livramento, em nome de Jesus. O caminho pode ser até duro, mas se o seu alicerce estiver firme, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque sobre a sua vida está o Todo-Poderoso. Não peça a Jesus para te livrar dos terremotos, mas peça a Ele para fortalecer as suas bases, que por mais que o terremoto venha na escala que vier, a sua base vai ser firme e você não vai ruir, porque quem te sustenta é o Senhor. A palavra de Deus em João 16, versículo 33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem sabe você nessa noite, ou nessa semana, ou no decorrer desse mês, tem passado por um terremoto que você não sabe o porquê. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei o porquê de eu estar passando isso. Tudo parece que está desabando no nosso redor. Talvez você olhe para a direita, você não tem motivo para continuar. Você olha para a esquerda, está pior do que o lado da direita. Então, meu irmão, minha irmã,
é o momento de você olhar onde os seus pés estão instalados. É momento de você olhar para a sua base. Somente o nosso Deus, Ele é a nossa segurança, a nossa rocha. Somente Ele é a nossa torre segura. Somente o Senhor é capaz de permitir que, por mais que haja tempestade, eu e você, nós não sermos abalados. Se seus pés estiverem alicerçados no Senhor, não há o que temer. Não há o que você ficar temeroso. Podemos ter uma vida humilde e intensa, sim, vivendo com integridade de coração. Integridade, meus irmãos, significa inteiro, não pela metade. Olha o que Provérbios diz, 28, versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos teus caminhos. Anda, ainda que seja rico. Olha só, é melhor ser pobre que anda em integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que ele seja rico. A raiz da nossa integridade quer dizer inteiro. Quando passamos por uma vida de verdade, não podemos fazer nada pela metade. A vida ao lado do Senhor não pode ser pela metade, não pode ser partilhada. Hoje eu me dedico um pouquinho e amanhã eu já não me dedico mais. Meus irmãos, quem já experimentou andar na presença de Jesus, quem já experimentou encher-se o seu tanque espiritual, não se pode dar o luxo de andar com o tanque vazio mais. Quem já esteve com Deus, não dá para andar na reserva. A gente sempre vai querer estar cheio, a gente sempre vai pedir, Senhor, que na minha vida venha transbordar, Senhor, que na minha vida venha encher, Senhor, que eu não consiga conter aquilo que o Senhor deseja fazer. Quando pensamos numa vida de verdade, não podemos pensar nada pela metade, precisamos pensar em algo completo, íntegro, inteiro. Assim seria a nossa vida se soubéssemos que teríamos apenas 30 dias. Talvez se você soubesse, olha, só resta para mim 30 dias. Então nesses 30 dias eu vou dar o máximo. Se até aqui eu não trabalhei, eu vou trabalhar com intensidade. Se até aqui eu não fiz o que eu fui chamado para fazer, eu vou me dedicar com toda a minha força. Talvez seria isso que a gente fosse fazer, se a gente soubesse que teríamos poucos dias de vida. Viva o dia de hoje como se fosse o seu último dia. Se você tiver que amar, ame hoje para você não ter arrependimento diante de uma cena lamentável, de como eu poderia ter falado mais, como eu poderia ter dito que tinha vontade de amar, como eu poderia ter perdoado, como eu poderia ter pedido perdão, como eu poderia ter sido um crente melhor, como eu poderia ter sido um pai melhor, como você poderia ter sido uma mãe melhor, como eu poderia ter sido um filho melhor. Não deixe para amanhã. O amanhã pode não existir. Faça hoje. Não deixe para amanhã. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Crônicas 29, 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te alegras com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo aqui está, tem contribuído. Seja inteiro por completo. Não uma pizza de 8 pedaços, que cada pedaço tem um sabor diferente. Deus quer que você se engaje, que você abrace a obra dele. E para terminar, se queremos construir uma vida humilde e intensa, nós precisamos vivenciar o nosso milagre. Não adianta a gente semear, sem expectativa de um dia colher. Até porque a palavra de Deus fala, quem sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Talvez até aqui foi um momento de semear com lágrimas, mas o Senhor quer transformar o pranto em festa e a tristeza em alegria.
Talvez você esteja aqui à procura de um milagre. Eu não sei o que milagre que você está precisando. Eu não conheço você, eu só consigo ver você por fora. Mas o Senhor consegue te enxergar por dentro, onde ninguém vê. O Senhor consegue entrar no seu coração. O Senhor consegue te visitar nessa hora. Talvez seja algo na sua saúde que você esteja precisando. Talvez seja algo na sua vida financeira que você precise de uma visitação, de um milagre. Talvez seja na sua vida com Deus. Olha, eu tenho tentado tanto ser um crente por inteiro. Eu tenho tentado tanto viver uma vida mais intensa. Eu tenho tentado tanto fazer a minha parte, mas parece que ainda falta algo. Eu não consigo ir por inteiro, eu não consigo completar essa carreira. Mas eu queria destacar algo para você aqui nessa noite e conduzir você a refletir. Deus deseja fazer algo extraordinário na sua vida. Você quer receber o extraordinário de Deus na sua vida? Então você precisa fazer a sua parte no milagre. Você precisa contribuir na sua parte nesse milagre. Existe um texto que fala em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 6, que fala de uma mulher que passava um momento difícil que pode ser semelhante ao seu momento. Uma dificuldade que pode ser semelhante à sua dificuldade. E olha só o que o texto diz. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de jorrar. Culturalmente, meus irmãos, a situação das viúvas naquela época era muito difícil. Era complicadíssimo. Especialmente para essa viúva, ela ainda tinha uma particularidade. Ela não tinha como pagar as dívidas e ela teria que entregar os seus próprios filhos para serem escravos. Então o profeta, ela procura o Eliseu, procura o profeta e relata para ele, abre o seu coração, derrama-se diante dele e fala: olha, eu não tenho como, não há nada, eu não sei mais o que fazer. Então ele vira para ela e fala o seguinte: você tem alguma coisa? Há alguma coisa que você tenha para oferecer? Por menor que seja. E talvez essa seja a pergunta de Deus para você nessa noite. Você quer realmente viver uma vida para o Senhor por inteiro? Você quer realmente viver uma vida para o Senhor inteira? Pode ser pouco, mas entregue para o Senhor. Sabe por quê, meu querido? O Senhor abençoa o pouco que você entrega e transforma em algo extraordinário. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ele disse: junte todas as vasilhas que você puder, pegue emprestada com seus vizinhos. E depois que ele deu essa ordem, você acha que ela ficou esperando alguma coisa? Ela saiu, deu a ordem para os seus filhos: olha, arrume quantas vasilhas vocês encontrarem com os vizinhos. E eles fizeram, derramaram azeite, encheram as vasilhas e só pararam de colocar quando todas as vasilhas estavam cheias. No que depender de Deus, meus irmãos, o azeite nunca vai parar de jorrar na sua vida. No que depender de Deus, você vai sempre estar transbordando. E o que aprendemos com essa mulher? A importância da obediência. O Senhor está sempre a falar, o Senhor está sempre a dizer, mas acontece que nem sempre eu e você estamos dispostos a obedecer. Eliseu disse: vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos. Mas olha só, não peça poucas não, peça muitas, todas que você puder. E depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame o azeite cada um na sua vasilha e vá separando aqueles que forem enchendo. Uma outra lição para terminar que nós aprendemos com essa mulher é que nós podemos tirar desse episódio é que o azeite, humanamente falando, não teria possibilidade de ser derramado. Foi algo sobrenatural, foi algo de Deus. Era algo incompreensível para a mente humana. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca a ciência
vai conseguir explicar como é que um homem multiplica azeite, pães, peixes e vinho. A ciência não consegue explicar. A ciência não consegue dar essa resposta. Sabe por quê? Isso é coisa de Deus. Isso é coisa do Senhor. Ela foi obediente. Ela fez o que o profeta pediu e ela fez a sua parte na bênção que estava sobre a vida dela. Havia uma profecia, havia uma palavra, e a palavra, no que competia a ela, ela fez a parte dela. O Senhor disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. E por que a gente está duvidando? E por que a gente está se minimizando? Desfrute das bênçãos abundantes de Deus. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e viva com seus filhos daquilo que sobrar. Primeiro ela pagou as dívidas, cumpriu os seus compromissos, que foi o motivo primário daquele milagre. Mas após isso aí, o Senhor abençoou ela de tal maneira que ela começou a desfrutar com a sua família do restante da sua bênção. A situação anterior dela era filhos escravos que poderiam viver distante da mãe. Agora aquela viúva tinha não somente 2 filhos perto, mas também possuía o sustento para desfrutar ao lado deles. Viva humildemente como aquela viúva, e você terá uma vida de azeite fresco e unção de multiplicação na sua vida abundante. Eu não sei o que você tem buscado da parte do Senhor. Eu não sei como você tem se apresentado ao Senhor. Mas eu queria dizer que se você se apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, que não tem dos que se envergonhar, se você manejar bem a palavra da verdade, eu tenho certeza que coisa boa de Deus vai acontecer na sua vida. Eu tenho certeza que você se transformará numa potência onde quer que Deus colocar você para estar. Onde as suas plantas dos pés colocarem lá, os pés lá, você vai ser uma bênção, você vai ser um instrumento de Deus. Deus vai falar através da sua vida, sem você abrir a Bíblia. Seja, no bom sentido, uma dinamite de Deus, que exploda esse evangelho onde quer que você estiver. Seja um anunciador, seja alguém que discipule, convide mesmo pessoas não crentes para a sua célula e você vai experimentar o melhor lugar, o melhor tempo de Deus na sua vida. Às vezes você pode pensar, dá muito trabalho, gente, dá muito trabalho, é muito complicado, mas eu tenho certeza que vai haver uma grande felicidade para você em ser um instrumento de Deus para salvar alguém. Eu imagino, se a festa no céu, como um pecador se arrepende, quando um pecador se arrepende aqui na terra, também não pode ser diferente. Tem que haver festa, tem que haver celebração. Ao receber um novo membro aqui, a igreja precisa vibrar, porque é um novo convertido, é uma pessoa que foi tirada lá do inferno, trazida das trevas para a luz, e você pode ser um instrumento de Deus para que tudo isso venha acontecer. Não despreze o seu chamado, viva humildemente, e o melhor de Deus estará por vir sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor acrescente na sua vida e recompense você por todo o investimento. Última frase de William Carey, chamado pai das missões modernas, ele disse o seguinte: faça grandes coisas para Deus, mas também espere grandes coisas de Deus. Uma oração que não se espera a resposta, ela não é digna de ser feita. Ore, creia, o melhor de Deus virá na sua vida em nome de Jesus.